Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo aí a mais uma sessão de perguntas e respostas. Para introduzir os temas de hoje, para todo mundo que já trabalhou numa empresa, enfim, alguma instituição que vende produtos ou serviços, é muito comum na hora do fechamento do mês, perto do fechamento do mês, o chefe solicitar, querer saber se você cumpriu as suas metas de vendas, se você chegou num determinado valor. E às vezes o vendedor não conseguiu bater aquela meta, ou mesmo ficou um pouco acima daquela meta. E nesse sentido, especialmente no caso quando ele não bateu a meta, ele dá uma ligada pro seu cliente e diz assim: olha, não dá para tu adiantar um pedido para mim, que ia ser para o mês que vem, adianta agora, vou colocar agora em produção, que aí eu bato a minha meta. E popularmente se chama isso de agir de forma pragmática. Esse é um exemplo de agir de forma pragmática, né? Outras vezes nós ouvimos também na política, que o político deve ser pragmático para ganhar uma eleição, ou mesmo para conseguir a aprovação de uma determinada lei ou projeto. Mas, de fato, nós deveríamos ser pragmáticos? De onde vem essa palavra? Ser pragmático é racional? Então, muitas vezes, aqui no Brasil, e também acontece nos Estados Unidos, pela semelhança entre a palavra pragmático e prático. Então, para não utilizar a palavra prático, as pessoas meio que tentam dar uma intelectualizada e utilizam uma palavra que as pessoas acham que tem o mesmo sentido, mas que, na verdade, tem um sentido completamente diferente. Então, ser prático é uma coisa muito boa. Quer dizer que eu estou implementando as minhas ideias, né? Eu estou, de fato, indo de acordo com o que eu acho. Então, ser prático é uma coisa boa, é uma coisa racional, é uma coisa coerente. Mas ser pragmático é uma coisa completamente diferente do que ser prático. Então, pragmatismo, o que é importante perceber, né, pensar, é que pragmatismo é uma corrente filosófica, né, que começa ali com William James, e talvez o pragmatista mais famoso hoje seja o John Dewey, que é um filósofo da educação, né? Ele é que é o responsável, né, um dos grandes responsáveis pelo que a gente chama de progressive education, né, educação progressista, né? Que o nome progressive, né, de progressismo, pode soar que tem a ver com progresso, com coisas novas, coisas boas, mas na verdade não é. Então, muitas vezes, essas palavras elas têm uma certa conotação, mas na verdade a gente tem a noção ou a impressão que elas têm uma certa conotação, mas na verdade é uma conotação muito diferente. Então, ser pragmático significa que a pessoa não reconhece princípios. Ela não reconhece que existem, digamos assim, ideias fundamentais das quais eu me baseio, né? Então, essa ideia do pragmatismo, a gente pode mais ou menos resumir como o que era verdade ontem, talvez não seja verdade hoje. O meu conhecimento ele está sempre mudando, ele está sempre em evolução, né? Talvez aquilo que funcionou, não é aquilo que deu certo em tal situação, talvez não se aplique a esta outra situação. Eu não posso generalizar, né? Então, o que o pragmatismo ele se foca, digamos assim, é nessa dicotomia entre teoria e prática. Então, é a ideia de que eu tenho que ter um desdém à teoria. A teoria é só ficar falando em ideias, né? Isso não leva a lugar nenhum, não é? O que importa é fazer, né? Fazer acontecer. Uma vez eu até estava, você está como exemplo, estava numa reunião que a pessoa me perguntou, né? Eu falei que eu tenho uma formação em filosofia e tal, e a pessoa me perguntou, né? Tá, mas tu fica só falando em ideias ou tu faz acontecer mesmo? E, né, e eu, claro, né, na hora eu já marquei aquilo ali como uma red flag da pessoa, como um pragmatista, né, com uma perspectiva pragmatista. Né, acho que é meio óbvio, eu percebi que não tinha como a gente desenvolver uma relação de trabalho e acabou não dando em nada, né? Mas esse é o pensamento pragmatista, né? Eu não tenho, esquece teoria, esquece ideias, vamos só fazer, vamos ver o que dá, né? Então, isso acaba criando, né, e dando esse ênfase a uma dicotomia que não existe, né? Não existe uma dicotomia entre teoria e prática.
Essas são coisas que se combinam, que se complementam. Se eu só tenho teoria, olha, isso não me serve de nada, porque eu não vou fazer nada com só uma teoria. E se eu só tenho uma prática divorciada da teoria, quer dizer que eu estou fazendo coisas com base no impulso, com base na primeira coisa que me vem na cabeça, né? Então é uma coisa desorganizada. Então, né, o que é relevante ressaltar é que pragmatismo, como modus operandi, né, e como filosofia, não é racional, não tem nada de racional, porque não coloca a razão no centro do indivíduo, como um valor central para o indivíduo. Muito pelo contrário, considera que razão não é uma coisa lá tão importante, e o que importa mesmo é a ação. Vamos fazer e fazer, eu vou aprender fazendo. É uma dessas frases que tem uma relação com o pragmatismo. Até nesse sentido, hoje em dia também, até para complementar, antes da gente trocar, hoje é muito comum essa ideia do fazer em primeiro lugar, ela está muito presente no estoicismo, né? No outro dia até eu estava assistindo um dos vídeos do Holiday, que é um dos autores mais populares, o americano, o Ryan Holiday, e ele realmente fala diretamente disso, né? Que o teu objetivo, que é, no caso, essa filosofia, ela diz respeito à ação. Então, não que não exista o resto, mas a minha preocupação é fazer. Então, eu tenho que acordar de manhã com o objetivo de fazer alguma coisa, né? Seja lá o que for, dentro do que eu acho que esteja correto. Não que eu não tenho que refletir tanto sobre isso, eu tenho que agir, porque eu deixo a minha marca no mundo ao agir. De fato, você deixa a sua marca no mundo ao agir, mas isso não quer dizer que a ação pela ação é racional, como muitos, inclusive, pensadores liberais pensam, né? Hoje. Exatamente. Uma forma de pensar nisso, né, é pensando na balança, né, aquela típica balança antiga, né, que pode colocar produtos em um lado e no outro, né? O que o pragmatismo faz é ele dar um peso enorme para a prática, né, para a ação, e nenhum peso para a teoria, né? E existe, né, é muito comum dentro das universidades, especialmente departamentos de filosofia, de história, de educação, em ser exatamente o contrário. Existe um peso enorme na teoria, mas não tem prática nenhuma. Aquele pessoal não escreve artigo para, né, eles mesmos lerem, né, os colegas lerem e tal, mas tu não vê uma concretização daquelas ideias. E tanto uma perspectiva quanto a outra são irracionais, né? O que é racional é eu ter um equilíbrio entre razão e teoria, né? Porque, de novo, essas coisas se complementam, né? Então, não é como se de manhã, né, das 8 ao meio-dia, eu sou um ser teórico e das 2 às 6 eu sou um ser prático, né? Não é bem assim. São coisas que não estão dissociadas, né? Essa desassociação, esse divórcio entre teoria e prática, ele surge dessas teorias filosóficas como pragmatismo, né? Mas isso é um foco muito grande para uma coisa que não deveria ter um foco tão grande, né? É só ação, né? Só atitude, né? Existem muitos coaches que falam sobre isso, né? É preciso ter atitude. Sim, que de fato o indivíduo ele precisa ser prático, mas ele precisa ter ideias por trás dessa praticidade que ele vai ter, né, quando ele age.